Olá, meu nome é Marlon, sou profissional da marcenaria e eu venho aqui hoje para te ensinar a fazer um orçamento correto do seu móvel. Não basta você desejar um móvel, você tem que criar uma configuração deste móvel para que você tenha um orçamento ideal, apropriado e não ser, em primeiro lugar, enganado. Por quê? Porque uma configuração faz toda a diferença. Então nós vamos ver alguns detalhes de configuração de móvel. E você precisa entender um pouco disso para que até mesmo que o profissional que você for contratar, seja através de uma loja de planejado, seja através de um marceneiro. Depois nós vamos fazer um outro vídeo para explicar um pouco da diferença entre o móvel de marcenaria e o móvel de fábrica, da onde que vem esses móveis de fábrica, de loja. Então nós vamos fazer um outro vídeo explicando isso aí. Mas o que você precisa hoje? Você precisa ter um orçamento correto, que fique de uma forma clara, objetivo, tudo certinho, cada detalhe que você precisa. Então vamos começar pelo primeiro ponto. Primeiro ponto que você precisa entender quando você for desejar orçamentar um móvel de marcenaria ou de fábrica, de loja. Primeiro ponto que você tem que entender é o seguinte: qual o tipo de material que você vai utilizar? Se for em marcenaria, você vai ter algumas opções. A primeira opção é MDF, a segunda opção é MDP e a terceira opção é compensado. Então você precisa entender o que você quer, qual que você deseja. Então nós orientamos aos nossos clientes, né, que geralmente é necessário em casos de banheiro, gabinete de pia, área úmida, onde vai ter pedra, vai ter a parte de umidade. Nós sempre orientamos aos nossos clientes que faça o móvel sempre em compensado. Por quê? Porque a durabilidade, nós vamos fazer um outro vídeo depois mostrando alguns pedaços de MDF, de MDP mergulhado em água e também de compensado com fórmica, como é que esse material reage. Então você precisa saber, em primeiro lugar, qual o tipo de material que você vai utilizar. Então você precisa definir, olha, no meu orçamento eu quero que fique definido como MDF nessa parte de cima da cozinha e compensado com fórmica na parte inferior. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, depois nós vamos colocar na parte embaixo do descritivo, vai estar todas essas perguntas lá, você vai poder verificar isso aí e vai te ajudar muito para você fazer um orçamento correto e saber o que você está comprando e não ser enganado, porque senão você vai acabar comprando alguma coisa pensando que é uma coisa e depois vai ter uma surpresa. Depois que você definiu o tipo de material, se é compensado, se é MDF, se é MDP, você vai partir para a espessura desse material. Espessura é a espessura do MDF, por exemplo. Esse não dá para chegar muito, mas esse aqui é um MDF de 15 milímetros. Aí tem outro MDF que é 18 milímetros, e tem outro MDF que é 25 milímetros, e tem um MDF de 6 milímetros. Tá? Então estamos aqui trabalhando com esse aqui, é um pedaço de MDF. Então você precisa saber a espessura e definir as espessuras em cada ponto do teu móvel. É o caixote que a gente chama, a estruturação do móvel. Vai ser MDF de 15, vai ser compensado de 15, vai ser de 18, vai ter, né, o fundo vai ser de 6 milímetros. Principalmente as portas, muitas lojas e muitas marcenarias vendem móveis com porta de 15 milímetros. É uma peça que fica um pouco estranha, mas tem quem goste. Né? Então tudo vai do gosto e do bolso, como diria lá no interior. Então você precisa definir isso, porque por que nós estamos falando disso? Porque é uma coisa muito importante, porque assim, imagina que você vai lá na marcenaria A e você cota e o marceneiro A vai te passar lá, você não sabe de nada desses detalhes. Aí ele te passa com estruturação de 15, porta de 15, o tipo de dobradiça simples zonas, o tipo de corrediça que nós vamos ver aqui também. Tudo simples, tudo da pior qualidade. E aí, é claro, o orçamento dele vai ficar mais barato. Você vai lá na marcenaria B e vai cotar da mesma forma, só que ele vai te passar um outro tipo de material, parte úmida com compensado, aí vai dar diferença de preço. Aí você vai falar, ah, meu Deus, mas o orçamento daquele cara está muito caro. Não é que ele está caro, ele está trabalhando com um tipo de material. E dependendo do tipo de material que você compra, nós vamos falar disso no outro vídeo, existe uma diferenciação da forma de montagem, a forma de se passar cola, a forma de trabalho, que realmente aumenta também a mão de obra, a quantidade de horas trabalhadas naquele projeto. Então tudo muda e tudo dá uma diferença de valores. Então por isso que você tem que montar a sua configuração. Quem monta a configuração do seu móvel é você. Ou se você tiver um profissional da marcenaria te orientando. Olha, nós fazemos, tá bom assim? Tá, gostei, gostou? Então se você for cotar em algum outro lugar, cote com a mesma configuração para você ter um preço realmente correto. Então, definido o tipo de material, definida a espessura,
qual a espessura que vai ser utilizado na estrutura, qual a espessura do MDF que será utilizado também nas portas, e também tem aquilo que nós chamamos de tamponamento. O que é o tamponamento? Tamponamento é isso aqui, eu faço uma caixa branca, ok? E eu venho por fora e coloco esse tamponamento, tá dando para ver? Ó, é um tamponamento. Por que a gente coloca isso? Porque aqui desse lado, geralmente nós temos o quê? Tem os parafusos aqui. Se eu vou montar aqui, vai ter o parafuso aqui, vai ter o parafuso aqui, ou tem aquele sistema de Rafix, que fica um pouco estranho. Então, o tamponamento sempre dá um charme no móvel. Você faz um móvel branco por dentro e você tem a possibilidade de fazer um tamponamento, por exemplo, dessa cor aqui. Entendeu? Um madeirado bonito assim, ok? Então, o tamponamento também tem que ser definido. O tamponamento é de 15 milímetros, o tamponamento é de 25 milímetros, o tamponamento é de 18 milímetros. Cada cliente tem um gosto. Ah, eu gosto Marlon, mas eu gosto daquele um pouco mais grosso, um pouco mais espesso. Ótimo, vamos colocar o mais grosso. Claro que também existe um custo elevado. Então, tudo isso vai encarecer ou baratear o custo final do móvel. Tudo que vai ser incluído e o custo é alto, o valor também sobe. Faz parte da vida, né? Mas vamos lá. Qual tipo de dobradiça será utilizado? Hoje nós temos dobradiça, amigo, que custa em torno de R$1, R$1,50, R$1,90, uma dobradiça. E nós temos dobradiça de R$20. Olha só a diferença de preço. Se nós estamos cotando um apartamento que em média lá na cozinha tem, sei lá, 14 portas, 12 portas, 8 portas, aí tem mais as portas do guarda-roupa, tem mais as portas do rack, tem mais a porta dali, porta daqui, porta dali. Se eu tenho uma dobradiça de R$1,50, é um valor. Se eu tenho uma dobradiça de R$20, também é outro valor. Então precisa ser definido que tipo de dobradiça será utilizado, qual a marca dessa dobradiça, precisa saber a marca. Marcas fazem toda a diferença. Nós temos, por exemplo, Raffaele, temos dobradiça Blum, que é uma das mais caras. Ah, é maravilhosa? Sim, uma boa, né? O acabamento. Temos a da TN, FGV. Então cada uma tem a sua marca e, consequentemente, o seu preço. Um pouco mais caro, um pouco mais barato, mas tudo isso dá diferença. Isso são as dobradiças, que são dobradiças, que é aquelas peças que nós usamos para abrir o móvel. Ó. Eu coloco a dobradiça aqui para abrir a porta. Então toda porta ela necessita de uma dobradiça para abrir. Essa, se você for na sua casa, agora na sua cozinha, no seu rack, você vai ver que tem lá uma bendita de uma dobradiça. Pega lá a marca dela e escreve aí qual que é a marca da dobradiça que tem na sua casa. Terceiro, mais um ponto. Vamos colocar agora quais os tipos de corrediça. O que são as corrediças? É que vão nas gavetas. Para abrir toda a gaveta, antigamente não se usava, os marceneiros antigos faziam madeira com madeira. Hoje não, toda a gaveta ela utiliza de uma corrediça. Uma corrediça precisa entender qual a marca dessa corrediça, qual o tipo dessa corrediça. Então você vai ter o primeiro tipo de corrediça, é aquela com aquela rodinha de plástico, que tem em muitas casas, ela é de ferrinho e tem uma rodinha de plástico. Uma corrediça dessas, vamos falar em valores para você ter uma panorama e entender por que a necessidade de você montar a sua configuração. Você precisa montar a configuração do seu móvel. Então aquela corrediça lá, que tem a bolinha, talvez depois você olha na tua casa, vê qual que é lá, tem aquela bolinha de plástico, aquela rodinha redondinha lá de plástico, de um pedacinho de ferro, ela custa em média de R$3 a R$5. Ó, R$3 a R$5. Aí nós vamos para uma segunda categoria, segunda linha de corrediça, que é a corrediça telescópica, que tem dois tipos também, tem a pesada e a light. Hoje se vende mais a pesada. Isso é uma corrediça que vai em torno aí de 20 a R$25. Ó, já aumentou bem, de 5 já estamos falando de 25. Aí a terceira linha de corrediça é a linha oculta, aquela corrediça que fica por debaixo da gaveta. Aí por debaixo da gaveta fica essa corrediça, ela não aparece quando você abre a gaveta, a corrediça telescópica geralmente é fixada na lateral da gaveta. Tem algumas particularidades, tem algumas coisas boas, outras coisas ruins. E temos a corrediça oculta, que é aquela de baixo. E geralmente essa corrediça oculta ela tem dois modelos. Ou ela é one touch, ou ela é slow motion. Slow motion é aquela com amortecedor. Então você bate ela fecha devagar e não bate a gaveta. E já a one touch, ela é aquela que você dá um toque, ela não precisa de puxadores, que você dá um toque e a gaveta abre. Ponto. Essa é uma corrediça que já vai para uns R$70. Olha só, partimos de uma corrediça que custava 5, já estamos em 70. Aí temos uma outra linha de corrediça, que é da marca Blum,
que é uma das mais caras do mercado, considerada a melhor, né? Nós utilizamos também quando o cliente exige. Nós aqui na marcenaria, na Baracá Decor, nós utilizamos geralmente a da FGV TN, que é essa de R$70. É uma excelente corrediça, não temos problema, não temos reclamação de cliente, funciona excelentemente. E tem um custo bom, né? Mas tivemos clientes já que falaram, mas eu faço questão que seja instalada a Blum. Aí é óbvio, eu vou cobrar, porque existe um custo bem mais elevado. Essa, por exemplo, vai para 216, 200 a 250 reais é o custo dela. Então você está vendo como é importante? Se eu vou lá e passo na sua casa, tem uma gaveta, tem 5 gavetas, tem 10 gavetas, um apartamento inteiro, você tem 4 gavetas na cozinha, mais 8 gavetas, então estamos falando de 12 gavetas. 12 vezes uma diferença dessa, dá uma diferença muito grande. Também, muitas vezes, dá diferença da mão de obra, porque com um tipo de corrediça é uma mão de obra, para fazer com outro é outro tipo de mão de obra. Ok? Vamos para outro ponto. A espessura da fita de borda. Essa fita de borda aqui, por exemplo, é a fita de borda de 1 milímetro. Não sei se dá para você visualizar aí, ó. Ela é um pouquinho mais grossa, tá vendo? Aí nós temos a outra fita de borda, que é uma fita de borda fininha. Ela já é a fita de 0,45. Tem que definir isso aí, qual tipo de fita de borda que você quer no seu móvel. Ah, Marlon, mas o que diferencia isso aí? Bom, o acabamento, claro, esse aqui vai ficar mais bonito, esse aqui fica mais arredondado, para dentro de um guarda-roupa, você não vai ter aquele atrito de uma quina viva, ele é feito um acabamento que a própria máquina dá, ó, já fica uma coisa um pouco mais diferenciada, entendeu? Então, aí depende do que você quer. Esse aqui, o que acontece? O custo mais alto, aquele lá, custo mais barato. Então tudo vai aumentando. Isso chama-se configuração. Você precisa configurar o teu móvel da tua... O que é um móvel planejado? É configurar esse móvel ao teu gosto, cada detalhe. É você colocar o teu sonho, os teus desejos. Eu quero assim. Ah, mas eu quero fazer, mas vai custar. Pô, vai custar, mas eu quero, eu tô afim. Eu gostei desse negócio, eu quero curtir meu móvel, eu quero um sonho que eu tive e eu vou gastar um tempo com isso, vou planejar. Móvel planejado, presta atenção numa coisa, ele tem que ser planejado. Planejado, planeje, curta cada detalhe, porque não é um negócio que você vai fazer daqui a 6 meses de novo. Faça com cuidado, gaste tempo, não somente na orçamentação. Veja o profissional que te está atendendo. Como é que ele está te trazendo soluções, como é que ele está trazendo opções, te dando opções, mostrando o que é bom, o que é ruim, o que é mais ou menos, o que é intermediário, o que é o top, né? Iluminação, como é que é feito, o que pode ser colocado. Também é outro ponto no teu móvel. Existe iluminação, você vai colocar LED, se você ver lá, nós temos alguns vídeos, já temos um vídeo de um apartamento que nós entregamos esses dias, tá lá a iluminação por debaixo. Ah, é bonito, mas tem um custo. E tem a mão de obra de um eletricista, que você vai ter que gastar também, entendeu? Porque o profissional da marcenaria é profissional da marcenaria. Ele não vai fazer instalação elétrica para você. Qual a configuração do móvel na parte interna e na parte externa? Tem muitos clientes que querem fazer a parte interna do móvel assim, ó. Eu quero madeirado por dentro. Na hora que eu abrir meu móvel, eu quero ver madeira lá dentro. Não, Marlon, olha, para mim não. Pode ser na configuração do meu móvel, pode ser branco por dentro. Eu quero branco, pode ser o caixote branco, a estrutura branca e a minha parte externa, as minhas portas, eu quero assim. Aí sim. E aqui do lado também eu quero madeirado. Ó. Eu coloco madeirado aqui, madeirado nas portas. Então quando minha porta estiver fechada, eu vou ver tudo madeirado, tudo com acabamento madeirado. Então isso também encarece o móvel. Eu preciso definir isso, você precisa definir, porque se um marceneiro, né, passa para você o valor de um móvel com interior madeirado, é claro que o dele vai ficar mais caro. E não, mas aqui é branco, então aí dá a diferença de preço. Então você vê o tipo de corrediça, o tipo de dobradiça, tipo de interior, espessura do móvel. Então tudo isso aí você vai definindo qual a espessura que você vai colocar no fundo do móvel. É 5 milímetros, é 6 milímetros, é 3 milímetros, é 2,5, que é um MDF mais fino. Aí você vai ter aquelas gavetas, você vai começar a fazer isso aqui, ó. Você está colocando roupa na gaveta, ela está soltando o fundo. Alguém aí já experimentou esse negócio? Por uma casa na sua casa, tem um fundo de gaveta que está caindo, ou um fundo do móvel que está tudo soltando lá? Por quê? Porque é de 2,5, querido. Entendeu? Isso é material que não é apropriado. Ah, pode ser feito? Pode, ué. É o que eu sempre digo para os clientes. Aqui nós fazemos o móvel da forma que você quiser.
Ah, mas eu quero algo simples, não quero gastar, eu quero simplesinho. Só que nós avisamos, ó, isso aqui não é uma qualidade boa, não é o material apropriado. Então tem sempre que orientar o cliente para que ele saiba o que está comprando. Para que amanhã não venha e fale, pô, por que você não me avisou, cara? Que com uns R$ 200 a mais aí eu tinha resolvido esse negócio. Entendeu? Então tem que avisar. Essa é a nossa dica para você. Procure, e o que eu posso dizer para você? O teu móvel planejado é muito mais que um móvel, querido. É a tua casa, é a ambiência que você vai criar. Você precisa criar um ambiente agradável, algo que você não fique olhando, principalmente você, mas não fica brigando com a mulher, não. Eu sempre digo para meus clientes, falo, cara, quando o assunto é escolher cozinha, quando o assunto é escolher o guarda-roupa, deixa a mulher falar, pelo amor de Deus, cara, não se intromete nisso. Depois você vai ficar ouvindo, sabe o que ela vai falar para você? Eu falei para você que não era para fazer com ninguém, eu avisei. Eu falei que não ia ficar bom esse negócio, você mandou mais ele fazer assim, por causa de R$ 200 mais barato, olha aí, olha agora. Você vai ouvir, rapaz, você vai ouvir. Entendeu? Então, deixa a mulher escolher. Ah, faça algo que está dentro da sua condição, mas algo que te agrade. É a tua casa, é onde depois de um dia de trabalho, você cansado, você vai chegar na tua casa. Você precisa descansar e ter um ambiente preparado para você e para a tua família. Ok? Essa foi a nossa dica de hoje. Eu quero agradecer, né? Sabe como é que é o nosso jogo do YouTube, né? Deixa teu like aí, se inscreve no canal, nós vamos ter mais novidades, nós vamos passar conteúdo, né? Porque nós temos visto muitas pessoas sendo enganadas. Nós trabalhamos de uma forma séria, deixando bem claro aquilo que o cliente compra, com contrato, não faça nada sem contrato, encontre, conheça o produto que você está adquirindo, não faça as coisas dessa forma, que você pode se arrepender, aquilo que era um grande sonho, que nós temos visto hoje é bem isso aí. Aquilo que era um grande sonho tem se tornado uma grande pesadelo. Ok? Um bom final de vídeo para você. Um abraço.